19. Realeazeit capítulo 109 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. No entanto, no duelo sagrado, o clã Bravareia perdeu para o clã Chicote de Ferro, que se utilizou de ações insidiosas e injustas. Não apenas isso, mas no final, até o patriarca foi morto e o clã Bravareia acabou sendo exilado para o Cabo Sem Fim. Lua Argente, a filha do antigo patriarca, agora conhecida como Eco, por causa de sua extraordinária aparência, foi vendida como escrava a um comerciante do porto de Água Clara. Machado de Ferro, por ter metade de sua linhagem de fora do clã, apesar de ser um membro adotado da Nação da Areia, não era um membro real do clã Bravareia. E, portanto, não foi condenado ao exílio. Por causa de suas expressivas habilidades de combate, os outros clãs acabaram ficando de olho e tentaram recrutá-lo. No entanto, Machado de Ferro, que durante anos recebeu um tipo de cuidado familiar do antigo patriarca, juntamente com a esperança de salvar Eco, não hesitou em rejeitar as ofertas dos outros clãs. Depois de uma longa e difícil jornada, ele finalmente chegou ao seu objetivo, o Porto de Água Clara. Mas ele nunca chegou a saber que, naquele tempo, Eco já havia sido vendida ao rei de Castelo Cinza. Entretanto, no fim das contas, Eco foi resgatada por uma bruxa que pertencia à Associação Cooperativa das Bruxas. Enquanto Machado de Ferro se desanimou e foi embora para a fronteira oeste do reino de Castelo Cinza. E hoje, essas duas pessoas se encontram de forma inesperada novamente em Vila Fronteiriça. Então, quais são seus planos para o futuro? Roland perguntou depois de refletir um momento sobre o que ele acabara de escutar. Você quer voltar para o extremo sul, levar Eco com você e reviver o clã Bravareia? Não, Vossa Alteza. Machado de Ferro se ajoelhou. Eu já jurei aos três deuses que pelo resto da minha vida eu sempre trabalharei para o Senhor. Eu estava muito animado ao reencontrar Lua Argentea novamente. Eu não consegui controlar minhas emoções. Por favor, me puna. E você? O príncipe perguntou a Eco. Você quer se vingar? Ao ouvir esta pergunta, Eco também se ajoelhou diante de Roland. Quando eu despertei os poderes em mim como uma bruxa, eu realmente tinha pensamentos de vingança. Mas hoje já não tenho tais sentimentos. Ela mordeu seu lábio e pediu bem baixinho. Por favor, permita-me ficar aqui. Eu não tenho mais nenhum lugar para onde ir. Entendi. Por favor, levantem-se. Roland disse calmamente. Vocês não precisam agir dessa maneira. Não se preocupem, eu não vou banir vocês. Ele parou por um momento e disse com firmeza. E de fato, deixar vocês se vingarem também não é algo impossível. O que? Machado de Ferro exclamou em choque. Ele não conseguia acreditar em seus próprios ouvidos. Eco, no entanto, não mostrou muita reação. Afinal, ela já havia perdido a esperança de voltar para a cidade da Areia de Ferro. Claro, agora eu não conseguiria executá-la. Roland acenou bruscamente. Ele não pensou nessa ideia por capricho. Durante as descrições de Machado de Ferro sobre o extremo sul, ele tinha ouvido algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, que este pedaço de terra estava quente e seco e que o ambiente tinha muitas coisas estranhas para oferecer. Especialmente as chamas alaranjadas que saíam do chão e queimavam durante décadas sem parar. O fogo laranja frequentemente estava queimando acima de um enorme poço. E no fundo do poço, alguém podia ver o Rio Negro do Submundo. Fluindo sem parar. Fogo laranja, Rio Negro do Submundo. Eram ambas as palavras dignas de serem lembradas. Quando Roland ouviu essa descrição, uma pergunta imediatamente surgiu em sua mente. Ele não estava falando do petróleo. E principalmente, o petróleo poderia ser visto ao ar livre, fluindo livremente. O quão importante este líquido preto era para o desenvolvimento da indústria, ninguém realmente precisava perguntar. Afinal, mais da metade da guerra moderna foi devido à necessidade de petróleo. O aumento e a queda dos preços do petróleo podem até afetar a queda e ascensão de vários países, e até mesmo mudar os padrões do mundo. Se ele pudesse, de alguma forma, governar as pessoas do extremo sul, talvez ele pudesse obter uma fonte estável de petróleo. No entanto, por enquanto, Roland não tinha tempo para pensar em disputas acontecendo em uma área tão distante que estava fora de seu controle. Assim, sem qualquer opção melhor, ele tinha que deixar o fluxo seguir e navegar conforme a maré. Quando eu me apoderar do trono, tentarei obter justiça por vocês. Roland foi à frente de Machado de Ferro que estava ajoelhado. Mas hoje você violou a disciplina do primeiro exército. De agora em diante,
Você está condenado a 2 dias de prisão e confinamento. Durante estes 2 dias, você irá refletir sobre os seus erros. Sim, Vossa Alteza. Machado de Ferro voltou com entusiasmo. Então, continue o treinamento. Roland disse ao cavaleiro, e você também, Eco, será responsável pela próxima marcha. Brian pensou que o treinamento de hoje já havia chegado ao fim, mas todos ainda estavam sentados em seus lugares no campo de treinamento. Ninguém ousou sair dali por conta própria. Afinal, antes de Carter ter saído com o príncipe, ele deu a ordem para que todos descansassem onde estavam, não para irem para suas casas. O que ele deveria fazer, se ele tivesse que esperar até a hora de sua patrulha? Ele não queria imaginar tal cenário. Sir Cavaleiro, você disse que o Capitão Machado de Ferro não vai voltar. Nils, que estava no mesmo grupo de Brian, perguntou, o que ele fez agora, de supetão? Quase me deu um ataque do coração. Quantas vezes eu já te disse, você não precisa me chamar de Sir Cavaleiro. Brian o corrigiu de novo, no primeiro exército, você deve me chamar de líder do grupo. Depois de ter sido nomeado como cavaleiro por Sua Alteza, a posição de Brian dentro do exército tornou-se muito maior. Chegou ao ponto em que outras pessoas não se atreviam a falar com ele, exceto por Nils. O pequeno homem trabalhou como mineiro antes de se juntar ao exército. Ele era o único que costumava chegar até Brian para conversar. De acordo com o que Nils contava, sem dizer que ele foi ousado o suficiente para conversar com o cavaleiro, ele dizia que tinha até mesmo conversas íntimas com Sua Alteza. Isso que aconteceu agora. Sua Alteza Real não vai castigar Machado de Ferro assim, de forma tão severa, não é? Embora Brian já tivesse recebido uma resposta reconfortante, a cautela em seu coração não queria diminuir. Brian já tinha visto, uma vez, um civil que acidentalmente colidiu com os ocupantes de uma carruagem, ser esfaqueado até a morte pelos guardas do local, uma tragédia. Além disso, Machado de Ferro veio de outro país, e ainda ousou ajoelhar-se diante de outra mulher quando Sua Alteza estava diretamente ao lado dele. Ele até teve a coragem de chamar ela de patriarca. Tudo isso foi uma tremenda falta de respeito e etiqueta. Eu acho que esse será o caso. Nils assentiu, eu já falei pessoalmente com Sua Alteza Real, ele não é como os outros nobres. Ele coçou a cabeça e pareceu tentar encontrar as palavras certas. Mesmo que os outros nobres se pareçam com ele, eles agem bem diferente de Sua Alteza Real. Brian também não queria que Machado de Ferro fosse punido com severidade. Depois de mais de um mês de treinamento coletivo, ele já sentia um profundo sentimento de admiração por esse estrangeiro. Especialmente quando ele ensinou a eles como construir uma tenda, para o caso em que eles ficassem presos na selva. Todos se beneficiaram das excelentes habilidades que ele ensinou com paciência. Aos olhos do cavaleiro, Machado de Ferro era ainda mais adequado para ser o comandante do primeiro exército do que Carter. Eles voltaram. Nils balançava o braço de Brian. Ei, não consegui ver Machado de Ferro no grupo. Não, não é hora para ficar pensando besteiras. Brian pensou. Carter mal chegou e já havia ordenado para que eles se alinhassem, de acordo com a forma a que tinham o treinado anteriormente. Quando eles estavam prontos, Sua Alteza ficou na frente deles e começou seu discurso. A mulher ao meu lado é outra bruxa. Seu nome é Eco. Ela e Machado de Ferro foram separados antes há muitos anos antes de se reencontrarem hoje. De acordo com as regras, Machado de Ferro foi condenado a 2 dias de confinamento por interromper a formação e violar a disciplina militar. Por isso, vou repetir mais uma vez, todos vocês agora pertencem ao exército regular, e a regra mais importante para um membro deste exército é sempre obedecer às ordens e manter a disciplina. Vocês conseguem entender isso? Sim, Vossa Alteza Real, Brian, assim como os outros, gritou em consentimento. Quando ele ouviu que Machado de Ferro foi condenado ao confinamento, seu coração finalmente conseguiu acalmar-se quando olhou na direção de Nils. Este estava sem graça que só. Durante o treinamento a seguir, usaremos a habilidade da Eco para simular uma variedade de sons, incluindo instrumentos musicais como chifres e tambores. Ela tocará vários tipos de músicas de marcha, que tornará o comando para agir. Todos vocês irão se mover de acordo com o tambor, mantendo sempre o mesmo ritmo, mantendo a formação em uma única linha. Aqui, Sua Alteza Real fez uma pausa. No campo de batalha, Eco sempre ficará atrás de vocês. Vocês podem pensar nela como a bandeira do primeiro exército, a alma do esquadrão de fuzileiros. Vocês sempre devem protegê-la com tudo o que vocês têm. Bom, acredito que agora
Todos deveriam se familiarizar com as próximas músicas. O que é uma canção de marcha? A cabeça de Brian estava cheia de confusão. Será que é como as músicas que tocavam nos pubs que eu frequentava? Será que aquele tipo de música suave vai motivar a gente a avançar? Mas quando ele ouviu a melodia sair da boca de Echo, percebeu que nunca tinha escutado algo assim antes. Ele quase instantaneamente entendeu o significado das palavras de Sua Alteza Real. O ritmo do tambor entrou diretamente em seus ossos, dando-lhe o desejo de mover os pés, enquanto, ao mesmo tempo, a melodia suave estava provocando um desejo de lutar. Esta música, chamada de marcha militar, ao ouvi-la, a moral de todos no campo de batalha se eleva. Era um hino de batalha para encorajar todos a continuarem caminhando incessantemente. 2. Release capítulo 110. Através da bruma da manhã, Timothy Wimbledon podia ver vagamente algumas bandeiras balançando ao vento no topo das torres da cidade que estava à sua frente. Ele olhou para cima tentando identificar o emblema que estava pintado em uma das bandeiras. O veleiro com uma coroa em cima desenhada em uma base verde, sem dúvida, pertencia à sua irmã, Garcia Wimbledon. 1. Era a maior bandeira da cidade. A segunda bandeira tinha um fundo branco e a imagem de uma serpente torcida em torno de uma pagoda. Este emblema pertencia à família Baer. Quando Timothy percebeu a qual família pertencia esta bandeira, um sentimento de desprezo cresceu em seu coração. Contudo, mesmo depois de chegarem e buscarem refúgio sob a proteção da Rainha de Água Clara, eles ainda tinham orgulho suficiente a ponto de pendurarem sua bandeira no alto da cidade. De fato, eles eram muito atrevidos. Espere até eu te pegar. Vou fazer você comer sua própria bandeira, Conde Baer. Timothy pensou. Finalmente, havia a Torre do Leão Vermelho, pertencente à família Folhas. Tão sem vergonha quanto a família Baer. Externamente, Timothy parecia sem expressão, mas em seu coração, ele já havia condenado Elin Folhas à morte. O mesmo se dava para Tuman Baer. Claro, ambos teriam suas respectivas bandeiras para comer. Sir Neyman, levante minha bandeira, a bandeira do reino de Castelo Cinza, Timothy ordenou. Ao seu comando, Vossa Majestade. O cavaleiro Linden concordou, e então correu para a direção das tropas atrás deles. Vida longa ao rei. Hastear a bandeira. O rei recém-coroado se virou e viu sua bandeira sendo hasteada. Uma bandeira cinzenta que ondulava ao vento. O desenho preto sobre ela parecia majestoso e inspirador. Tinha uma enorme torre com duas lanças cruzadas em ambos os lados. Este era o emblema do rei de Castelo Cinza. Sob esta bandeira, eu condenarei todos os traidores por seus crimes contra o trono. No momento em que Timothy recebeu a notícia da declaração de independência de Garcia, ele imediatamente tomou medidas para mostrar sua resposta. Ele mobilizou todas as suas tropas junto com as tropas do duque que governa o leste e lhes deu a ordem para atacar a cidade da Águia. Embora sua autoconfiança tenha sido claramente abalada pela ação inesperadamente rápida de Garcia. No entanto, por fora ele parecia muito calmo, e isso aumentou muito a fé que todos os seus ministros tinham depositado sobre Timothy. Ele precisava de quase um mês antes que seus vassalos, 2, convocados e suas tropas pudessem ser reunidos. Então, demorou uma semana para chegar no leste. De onde estavam reunidos, eles novamente precisaram de meio mês para chegar ao seu destino. Foi apenas ontem à noite, quando o sol já estava em seu caminho, que Timothy finalmente havia chegado na cidade da Águia. Felizmente, os meses dos demônios não afetaram sua marcha. A estrada para o sul não tinha sido bloqueada pela neve. Sua situação era quase o oposto de vila fronteiriça. As estradas tornaram-se ainda mais firmes graças à temperatura fria, permitindo assim que suas carroças levando comida e soldados, se movessem mais rápido do que o normal. O exército de Timothy era muito grande. As principais forças reunidas eram seus próprios guardas, os cavaleiros da cidade real de Castelo Cinza e as forças especiais do Duque da Fronteira Leste, Duque Francis. Juntos, contavam 6.000 homens, divididos em 3 batalhões, dos quais 1.000 homens pertenciam aos bem treinados e bem equipados cavaleiros. De acordo com a inteligência confiável que ele conseguiu obter, Timothy sabia que o tamanho das tropas de Garcia era de menos de 3.000 pessoas, e a maioria delas eram pessoas livres do porto de Água Clara. Eles eram antigos agricultores ou comerciantes que pegaram a primeira arma que conseguiram pôr as mãos. Eles nunca seriam uma ameaça para seus cavaleiros genuínos. Quando seu ministro das Finanças, Sir Arthur Goldès, tomou conhecimento dos planos de batalha de Timothy, ele imediatamente levantou objeções.
pois a agricultura seria o foco principal do reino após o fim dos meses dos demônios, de maneira que se os agricultores fossem recrutados para o exército, isso afetaria a colheita. Reconhecendo essa objeção, Timóteo não exigiu que os seus vassalos convocassem seus servos. Em vez disso, eles tiveram que convocar os libertos, 3, em seu território e enviá-los, de modo que os vassalos pudessem assumir a responsabilidade pela entrega logística da colheita. Como resultado, mesmo que os vassalos tivessem que lutar no sul, isso não afetaria a colheita no outono. Do ponto de vista de Timóteo, não importa o preço, ele faria o que fosse necessário, pois Garcia não poderia mais ficar no sul de seu reino. Cidade da Águia não era uma cidade bem desenvolvida. Afinal, anteriormente era apenas um mercado situado no meio das cidades vizinhas. Entretanto, mais tarde, quase um século atrás, com o aumento de sua importância para as cidades vizinhas, ela se desenvolveu lentamente para uma cidade. O antigo Lorde planejava promover ainda mais importância de seu mercado, por isso, ele decidiu não construir quaisquer muralhas intransponíveis. Quão forte poderia ser um exército de 3.000 civis com os homens de 2 condes? Dessa forma, quanto mais cedo Timóteo começasse suas contramedidas, melhor seriam as suas chances de ganhar. Se Timóteo desse um momento para Garcia respirar, ela rapidamente assumiria todo o território sul, tornando muito mais difícil para Timóteo derrotá-la. Depois de uma noite de descanso e uma boa refeição, as tropas de Timóteo estavam prontas para lutar. O sol gradualmente se transformou de uma laranja fraco em uma esfera de ouro brilhante, dispersando a névoa da manhã. Logo Timóteo pôde ver as muralhas cor de terra da cidade da Águia. Mas aos olhos do novo rei, elas não mereceriam ser chamadas de muralhas. Na melhor das hipóteses, elas poderiam ser chamadas de declive. Do fundo ao topo da inclinação, era apenas uma rampa. Mesmo sem uma escada de cerco, suas tropas ainda poderiam escalar a pé, diretamente. Além disso, a inclinação tinha apenas a altura de uma pessoa e espessura suficiente apenas para acomodar uma pessoa em cima dela. Mesmo que esta chamada muralha fosse boa o suficiente para bloquear refugiados e bandidos, ela nunca seria capaz de parar seus soldados fortemente armados. Parecia que as muralhas da cidade eram pouco patrulhadas. Aparentemente, eles não estavam prontos para defender a muralha. Vossa Majestade, a cavalaria que estava encarregada de observar o portão sul voltou para reportar. Eles finalmente viram um grupo de homens e cavalos se movendo. O cavaleiro Linden relatou para o rei, enquanto conduzia seu cavalo à mão. Timóteo virou-se para ver Duque Francis e disse com um olhar de reconhecimento: parece que ela quer fugir. Duque Francis olhou cuidadosamente e assentiu com a cabeça. Sim, provavelmente é isso mesmo, e pode até ser considerado uma ação decisiva da sua parte. Cidade da Águia não é adequada para um cerco. Se ela tentasse defender esta cidade com suas tropas, isso só se tornaria uma vitória clara para nós. Acabou que aconteceu exatamente como Vossa Alteza disse durante a reunião estratégica na noite passada. Ela realmente não esperava que reagíssemos tão rápido. Duque Francis riu. Chegamos no momento certo. Timóteo disse, ela não é capaz de mover seu exército à noite, mesmo se quisesse. Vossa Alteza está certo, uma marcha durante a noite é um grande tabu. Se ela realmente tivesse feito isso, e então tomássemos a iniciativa de atacar, suas tropas entrariam em colapso facilmente. E uma vez que as tropas se dispersassem durante a noite, raramente teriam a chance de se reunir novamente. Mesmo que ela pudesse fugir para o porto de Água Clara, isso só atrasaria o inevitável. Então, minha querida irmã teve que esperar até amanhã para ordenar que suas tropas recuassem. Timóteo olhou com satisfação para o castelo da cidade da Águia, que parecia estar esperando para que ele o tomasse. Deve ser difícil para ela, afinal, mesmo após tudo o que ela fez, não acabou como esperava. Garcia gostava muito do status simbólico da cidade da Águia e das possibilidades que ela percebeu quando estabeleceu suas tropas ali. Enquanto estivesse na mansão do guardião da fronteira sul, seria mais fácil conquistar os corações da aristocracia do sul. Mas os benefícios também foram acompanhados por seus próprios riscos. Timóteo enviou intencionalmente um exército de diversionismo, 4, em marcha lenta ao longo do caminho, ao mesmo tempo em que se apressava com uma divisão da cavalaria para o leste, sem nenhuma infantaria. As rações necessárias foram transportadas pelas carroças que o seguiam. Quando chegaram à mansão do duque, eles levaram o resto da cavalaria com eles. De lá, eles passaram pela cidade da Águia e se aproximaram da cidade pelo lado oposto.
A primeira missão da cavalaria era bloquear todas as estradas, reduzindo a capacidade dos espiões de enviarem mensagens do movimento do exército inimigo. Mas uma ação militar tão grande era impossível de manter-se furtiva. Garcia, provavelmente, recebeu a notícia do ataque de Timóteo de 2 a 3 dias antes da sua abordagem real. Então, este movimento de retirada pela manhã poderia ser considerado um movimento precipitado. Fugir da cidade da Águia para a cidade de Água Clara levaria um dia a pé. Então, mesmo que o exército de Garcia corresse com todas as forças, Timóteo ainda poderia alcançá-los facilmente com sua unidade de cavalaria de 1.000 homens e facilmente matá-los, o que naturalmente levaria ao colapso de seus exércitos ridículos. Infelizmente, Garcia ainda teria uma chance de fugir vivo das garras de Timóteo se enviasse sua tropa de 3.000 homens contra ele, aproveitando a oportunidade e cavalgando em retirada sozinha. Assim, permanecer viva e retornar ao porto de Água Clara não seria difícil. Mesmo se ela pudesse fugir, essa farsa ainda encontraria seu fim. Timóteo pensou. Vossa Majestade, de acordo com o plano previamente elaborado, devemos nos separar agora. Duque Francis disse, Vossa Majestade vai me esperar no centro da cidade após passar por ela e atacar o portão sul, certo? E se nós encontrarmos uma forte resistência ou nos separarmos demais, tomaremos um desvio. Eu ainda acho melhor atacar o sudoeste. Timóteo respondeu, não é fácil para nós, cavaleiros, nos movermos em ruas estreitas, e Garcia também pode bloquear as ruas com detritos, impedindo nossas tropas de avançar. Mesmo que tenhamos que nos desviar e lutar até a noite, nós não iremos parar por nada antes de perseguir e matar a todos eles. Então eu estou indo, Vossa Majestade. Fique atento. Timóteo lembrou, mesmo que Garcia não tenha deixado suas tropas na cidade, ela ainda pode ter feito muitas armadilhas. Além disso, esteja ciente das ruas estreitas. Ainda pode haver muitas pessoas nas casas, apenas esperando o momento certo para emboscá-lo. Então, mate todos os que você encontrar. Não deixe ninguém que possa ameaçar a sua segurança, vivo. Mate todos. Ah! Duque Francis riu francamente, Vossa Majestade, por favor, esteja certo, eu segui vosso pai em muitas batalhas e pessoalmente cortei centenas de cabeças. Até hoje nunca me feriram. Ele acenou com a mão e sinalizou o guarda ao lado dele para se mover todos, ataquem. As tropas atrás dele se prepararam, dividiram-se em várias formações menores, que estavam sob a liderança de outros cavaleiros, e começaram a se mover em direção à cidade da Águia. As tropas na linha da frente eram compostas de libertos, seguidas por mercenários com armaduras, que eram a principal força no cerco, enquanto os cavaleiros do duque estavam totalmente concentrados em seus comandos. Quando a força principal começou a se aproximar da muralha, Timóteo levou o resto dos cavaleiros e seus escudeiros na direção sudoeste. Release capítulo 111. O primeiro destacamento de libertos que serviam como escudos de carne não encontrou nenhuma resistência e conseguiu escalar com sucesso a dita inclinação de terra. Em cima da inclinação, os guardas construíram uma cerca de madeira para bloquear as forças invasoras. A cerca não estava completamente fechada, em vez disso, tinha muitas aberturas para que os guardas pudessem usar lanças. Enquanto os invasores estivessem ocupados destruindo os morões da cerca, os guardas da cidade poderiam simplesmente ficar atrás e usar suas lanças para matar o inimigo. No entanto, contrariando as expectativas de Duque Francis, os guardas que deveriam estar de pé atrás da cerca não foram vistos em lugar nenhum. Não existia ninguém protegendo a cerca. Assim, sua vanguarda com machados foi capaz de abrir caminho rapidamente. Depois que os morões estavam fora do caminho, a corrida para a cidade começou. Um momento depois, o portão de madeira também foi aberto. Vamos, Duque Francis disse, balançando as rédeas de seu cavalo, levando o resto de suas tropas para os portões. Desde o início do cerco até quando os portões foram abertos, menos de 30 minutos se passaram. Então, o que diabos Garcia Wimbledon está fazendo? Francis franziu a testa. Mesmo que não tivesse muita experiência de combate, ela ainda deveria saber que tinha que deixar um pequeno grupo de guardas pessoais ou deveria ter contratado mercenários. Geralmente, os mercenários cobravam caro, mas não temiam a morte se fossem bem pagos. Logo, os guardas pessoais e os mercenários ficariam protegendo a cidade da ofensiva do inimigo o maior tempo possível. Somente assim ela poderia ganhar tempo suficiente para o grupo maior fugir. A terceira princesa claramente não é uma pessoa estúpida.
Caso contrário, ela jamais teria conseguido controlar todo o sul tão facilmente. Então, por que não arranjou nenhum homem para defender essa muralha? Construindo uma defesa sólida, mesmo com armadilhas bem colocadas, mas com ninguém para operá-la, é apenas um desperdício de dinheiro. Então já decidi, meus guardas pessoais serão o primeiro grupo a entrar na cidade e investigar se a situação está segura. Entretanto, após o capitão e os guardas pessoais de Francis voltarem da investigação, eles relataram que dentro da cidade ainda era a mesma situação. Eles não encontraram nenhuma resistência. Dentro da cidade havia alguns obstáculos de madeira e pedra, mas depois que seus homens ordenaram para os habitantes locais removerem, tudo foi limpo rapidamente. Ao ouvir esse relatório, Francis não hesitou mais e começou a liderar as tropas que restavam para a cidade da Águia. Ele seguiu o rei Wimbledon III em muitas campanhas durante os anos e poderia ser chamado de veterano. Então, como ele poderia deixar uma menina assustá-lo? Contrariamente ao que se poderia esperar, o tempo investido na análise dos passos do inimigo para detectar erros não foi desperdiçado. Porque se ele pudesse esperar até que todos os portões fossem capturados, ele poderia avançar diretamente para a cidade e economizar muito tempo. Quando ele atravessou o portão, Duque Francis podia cheirar algo com um cheiro pungente. Não era o cheiro de cadáveres que poderia aparecer em campos de batalha, mas sim, um cheiro como uma mistura de óleo de pinheiro, casca de tangerina e incenso. Se alguém respirasse profundamente, eles poderiam até imaginar que fosse um perfume. Que cheiro esse? Duque Francis pensou. Mas quando ele observou seus arredores mais uma vez, ele não conseguiu detectar nada em comum. A única coisa que não parecia correta era que a vala para o sistema de drenagem estava bloqueada, e o esgoto estava transbordando para fora de seu canal, fluindo lentamente pelo chão. Tinha acumulado tanta imundícia que não se podia dizer quanto tempo se passou desde a última vez em que foram limpos, mas quando o sol caia sobre essas substâncias escuras, refletia 5 cores esplêndidas. Provavelmente o cheiro provém dessa pilha de esgoto. Francis balançou a cabeça, tirando esse pensamento desnecessário. Então, ele começou a liderar sua unidade para o distrito do castelo. A partir do momento em que assumiram a cidade da Águia, era natural que eles fossem até o castelo e a prefeitura, para verificar se havia alguma coisa de valor a ser pilhada. Claro, era muito provável que Garcia já tivesse saqueado a cidade, então não deveria haver muitas peças de ouro, mas algumas obras e ornamentos finos também eram troféus bastante adequados. Exatamente para essa tarefa, Francis trouxe suas próprias carruagens de alimentos. Independentemente da qualidade e do quão bom seria a pilhagem da cidade, tudo seria carregado nas carruagens. Quanto aos mercenários, muito provavelmente já estavam saqueando as lojas e as fazendas circundantes. Bem, por enquanto, isso não importa. O que importa agora é que Duque Juei já esteja morto, e que ainda não tenha certeza de quem se tornará seu sucessor. Então, neste momento, é uma batalha estreita, para decidir quem dominará esta cidade. Quando Duque Francis entrou no castelo, ele pensou que havia adentrado no lugar errado. Olhando pelo lado de fora, isto até parece ser um castelo. Francis pensou. Mas ao entrar no castelo ele percebeu que, além de levarem todas as peças de ouro, limparam até mesmo o porão. Eles tiraram todas as roupas e nem deixaram para trás uma única espiga de milho no armazém de grãos. Os vários afrescos, pendurados nas paredes também foram todos levados, deixando apenas paredes em branco para trás. As estantes não possuíam mais nenhum livro e levaram até mesmo as camas do Lorde. Em suma, o castelo foi totalmente limpo. Isso poderia ser feito em uma retirada apressada. Francis estava ficando cada vez mais incomodado. Se isso não tivesse sido planejado desde o início, o castelo não teria sido limpo de forma tão minuciosa. No momento, ele queria ir à prefeitura para ver se estava na mesma situação, mas, de repente, uma grossa fumaça começou a surgir, advinda do portão norte. Qual é o problema? Algo está queimando. Francis perguntou. Eu não sei, Vossa Excelência, mas já pedi para a mulher ir lá investigar. O capitão de sua guarda respondeu. Talvez seja um incêndio feito deliberadamente pelo inimigo. Sim, esse deve ser o caso. Francis pensou. O primeiro pensamento do Duque era que tudo isso fosse uma armadilha, mas então ele percebeu que esse método de colocar os portões em chamas não fazia o menor sentido. Afinal, eles poderiam facilmente ignorar os portões, atravessar a inclinação e então eles já estariam fora da cidade.
Iniciar um incêndio sem qualquer ataque adicional não tinha sentido. Afinal, uma equipe organizada não precisaria de muito tempo para apagar o fogo. O uso correto desta tática seria deixar soldados dentro das muralhas e esperar que o fogo se alastrasse por toda a cidade para só então, quando as tropas do inimigo começassem a entrar em pânico, eles iniciarem seu ataque surpresa. Se fosse feito assim, os guardas da cidade poderiam facilmente desestabilizar o inimigo, talvez até forçá-los a recuar. Mas como ele havia dito antes, não havia ninguém para operar as armadilhas. Nada disso fazia sentido. Neste momento, em lugares que não estavam no caminho dos 3 portões, a fumaça negra também começou a surgir e quando olhou para o fogo no portão norte, Francis viu que estava se espalhando a um ritmo muito rápido. Como se todo o ambiente tivesse sido preenchido com palha. Não demorou muito até que os primeiros gritos dos civis pudessem ser ouvidos, indicando que algumas de suas casas já estavam em chamas. Isso não pode estar certo, Duque Francis pensou traço. O fogo está vindo do portão norte, mas não havia nada lá para alimentar o fogo, apenas um campo aberto. Mas se não tinha nada, como o fogo pôde se espalhar tão rápido? Espere, de repente um pensamento horrível surgiu em sua mente. Será que Garcia Wimbledon recrutou secretamente uma bruxa? Francis se tranquilizou ao tocar na pedra da retaliação divina que estava pendurada em seu pescoço, acalmando seu coração que estava palpitando freneticamente. Espero que seja apenas um incêndio causado por uma bruxa, pois se for assim, eu conseguirei atravessar o fogo diretamente. Afinal, com essa pedra, o fogo demoníaco simplesmente não poderá me machucar. Além disso, cada um dos membros de meus guardas pessoais também está usando essa pedra, então esse fogo não pode nos ameaçar. Quanto aos libertos, que não têm dinheiro para doar para a igreja, eu simplesmente não terei tempo para ajudá-los. Independentemente do fato de possuir tal pedra, a cidade ainda se tornou perigosa, então Francis decidiu fugir para o campo de guerra no Portão Sul. Assim que chegar no Portão Sul, Francis poderia monitorar a cidade da Águia e esperar que o novo rei voltasse com a cavalaria. Quando ele pensou em seus próximos passos, ele imediatamente deu ao capitão de seus guardas o comando: nós vamos deixar a cidade pelo Portão Sul. Enquanto estivermos indo, você vai soar o chifre para reunir todas as nossas tropas. Ao seu comando. Todos imediatamente seguiram o caminho, mas quando seu grupo chegou perto do Portão Sul, as chamas começaram a cobrir toda a cidade, já incendiando muitas casas civis. O calor que o fogo emitia ficou tão quente que eles foram forçados a recuar. Além disso, os plebeus que originalmente estavam escondidos dentro de suas casas atrás de portas fechadas, agora estavam nas ruas fugindo das chamas. As ruas já estavam começando a ficar cheias de pessoas. Eles se tornaram tantos que até mesmo os cavaleiros que brandiam suas espadas não conseguiam avançar. Não havia nada que pudesse ajudar alguém a avançar, ao se deparar com essas pessoas atingidas pelo pânico, que fugiam para o único espaço aberto possível que ainda não estivesse queimando. Neste momento parecia que tudo seria consumido pelas chamas circundantes e pela fumaça. Acalmem-se todos. Temos que chegar até o poço. Quando chegarmos lá poderemos tirar água para lutar contra esse incêndio. Duque Francis rapidamente deu algumas ordens. Não tentem salvar as casas, elas estão fora de controle. Apenas remova os obstáculos que estão pegando fogo nas ruas, para que possamos sair da cidade. Não pare de soar o chifre, deixe as outras pessoas saberem onde estamos, senhor. Uma cavaleira que veio da direção do centro da cidade gritou. A cavaleira nem sequer esperou seu cavalo parar, em vez disso, ela imediatamente saltou do cavalo. Quando Francis olhou mais de perto, ele descobriu que era a cavaleira enviada ao portão norte pelo seu capitão. Senhor, não conseguimos de forma alguma apagar o incêndio no portão norte, o que você disse? Francis não podia acreditar, então ele teve que pedir novamente: vocês não conseguem lutar contra o fogo? As chamas estão queimando nesta água negra. Ela disse rapidamente: além de não conseguirmos apagar o fogo com água, o fogo está se espalhando rapidamente sobre ela e agora, todo o norte da cidade está queimando. Um fogo imortal, Francis murmurou. Sim, tem que ser um fogo demoníaco. E então o Duque gritou: não entre em pânico. Isto é obra de bruxas malignas mancomunadas com Garcia. Enquanto você usar a pedra da retaliação divina, você estará segura. Mesmo que essas chamas pareçam assustadoras, elas simplesmente não podem machucá-la. Então é assim, o Senhor é muito benevolente. Molière acariciou inconscientemente seu peito. Senhor,
O que devemos fazer? Com a pedra da retaliação divina, não precisamos temer nada. Todos se preparem, nós iremos avançar e passar pelo fogo. O duque acenou com a mão. Este fogo é demoníaco, então, enquanto usarmos a pedra da retaliação divina, ele desaparecerá sem deixar rastro. Ele fez uma pausa. Molière, você vai liderar o primeiro grupo de pessoas. Vou ficar aqui e esperar as pessoas que ainda estão chegando. A cavaleira assentiu. Senhor, cuide-se e fique atento. Então ela se virou e correu sem qualquer hesitação em direção ao fogo impetuoso no final da rua. Ileazuit capítulo 112. A cena dos cavaleiros do rei perseguindo as tropas de Garcia que estavam em retirada, eram semelhantes a um homem com uma lâmina de prata ceifando a colheita. A multidão entrou em caos e muitas pessoas caíam no chão enquanto estavam tentando fugir, mas apenas para acabar sendo pisoteadas pelos cavalos. Ocasionalmente, alguns deles sacavam suas armas e tentavam resistir aos invasores atacantes, mas contra os cavaleiros, notavelmente superiores, em um instante eles eram cortados em pedaços. O responsável por liderar este banho de sangue no campo era um cavaleiro da Cordilheira do Vento Congelante. Seu nome era Naimen, Cavaleiro Naimen, o qual serviu como a ponta da espada neste ataque. Além disso, sua capa azul, que balançava ao vento atrás dele, era particularmente atraente. Onde quer que ele fosse o inimigo tentaria fugir. Toda vez que ele brandia sua espada, esta acabaria coberta de sangue. Timóteo Embledon, em vez disso, estava distante em uma pequena colina, com vista para todo o campo de batalha. Neste ponto, as 3.000 pessoas das tropas de Garcia já não conseguiam manter sua formação. Além disso, a cada segundo eles estavam cada vez mais distantes, o que os levou a parar quase completamente sua marcha. Eles não vão durar muito mais tempo, Timothy pensou o traço. Dentre as minhas 3 equipes, quando a segunda equipe entrar em ação, todos que estão fugindo vão entrar em colapso. Essas pessoas simplesmente não podem resistir a um assalto dos cavaleiros de elite de Castelo Cinza. A maioria deles nem sequer está usando uma armadura. Basta uma lâmina afiada se aproximar para perderem toda a vontade de lutar. Tudo estava acontecendo exatamente como Timothy esperava. Depois de passar uma hora para atravessarem a cidade da Águia, o exército de Timothy mudou de direção e cavalgou para uma floresta esparsa, finalmente alcançando a estrada. De volta à estrada, Timothy ordenou aos seus cavaleiros para começassem a correr, e, finalmente, uma hora depois, conseguiram alcançar Garcia. De acordo com o conselho de Duque Francis, Timothy dividiu a sua tropa em 3 equipes de cerca de 300 cavaleiros e os fez revezarem em seus ataques, para atingir os diferentes lados do inimigo. Assim, ele conseguia reter algumas tropas e sempre estava pronto para enviar reforços quando fosse necessário. A fim de evitar a possibilidade de que os inimigos os cercassem, seus cavaleiros não podiam atacar o centro da formação do inimigo e, ao invés disso, deveriam atacar seus flancos. Com investidas curtas e rápidas, eles apenas atacavam os que saíam da formação, e a cada investida, os cavaleiros matavam dezenas de pessoas. Esta tática estava sendo, obviamente, muito bem sucedida. Depois de algumas investidas, o inimigo já tinha mais de 100 mortos, enquanto Timothy não teve nenhuma causalidade, ou seja, o inimigo não conseguia retaliar. Eles até tentaram organizar um contra-ataque com sua própria cavalaria, mas a diferença entre o equipamento e o treinamento era muito grande. Em comparação com os cavaleiros do rei, o trabalho em equipe momentâneo da cavalaria deles, não era nada além de um grupo de infantaria montando a cavalo. No momento em que eles se deparavam cara a cara, aquela cavalaria feita pelos homens que tinham sido corajosos o suficiente para estarem em uma batalha e atacarem o inimigo, simplesmente eram mortos ou, se eles tivessem sorte, conseguiam fugir para todas as direções. Este massacre unilateral foi um duro golpe para a moral do inimigo, e logo Timothy percebeu que algumas das tropas de Garcia começaram a romper com formação e fugir em todas as direções. Chegou o momento de lançarmos nossa principal ofensiva. Timothy pensou. Quando Naimen, o cavaleiro vento gélido, voltou de liderar seu ataque, Timothy não deu a ordem para ele começar a próxima rodada de sua tática de choque. Em vez disso, ele o chamou para estar ao seu lado. Vossa Majestade, a formação do inimigo logo entrará em colapso. Naimen limpou o suor de sua testa, enquanto deixava marcas sangrentas em seu rosto. Este sangue, naturalmente, era o sangue de seus inimigos, pois até agora ele não havia sido atingido durante toda a batalha. Ao ver isso,
Timothy pegou seu próprio lenço e entregou para o cavaleiro. Ótimo trabalho. Você pode fazer uma pausa agora, finalmente é hora de darmos o golpe final. Ao perceberem que a próxima rodada de ataque ainda não havia começado, as tropas de Garcia também perceberam que o momento decisivo estava chegando. Seu grande grupo parou completamente sua marcha em retirada, e começaram a se reunir, mas sem agitação ou pressa, até estarem em uma formação apertada. Todo soldado externo estava segurando com força na diagonal um pique de madeira, aguardando o impacto. Descobrindo isso, Timothy apenas zombou, pois aos seus olhos, isto não era nada mais que uma última resistência de um homem já moribundo. Sem barricadas, sem armadura, apenas dependentes de carne e sangue. Como vocês querem resistir ao poderoso impacto de meus cavaleiros? Isso só resultará em um desastre. Não importa quais trunfos você tenha, minha querida irmã mais nova, você não conseguirá mudar o resultado. Naturalmente, também pode ser verdade que você já tenha partido há muito tempo, deixando este grupo morrer para conseguir algum tempo e fugir com o rabo entre as pernas. Mas Timothy logo descobriu que ele estava errado. Dentro daquela multidão, eles voltaram a colocar a bandeira da Rainha de Água Clara. Ao ver esta bandeira verde com um barco à vela e coroa balançando ao vento, Timothy franziu o senho. Então, ele levantou o binóculo e olhou mais de perto para o inimigo. Ele logo descobriu que, atrás dos guerreiros que haviam levantado a bandeira, estava a figura borrada de uma mulher que parecia estar dando ordens. Mesmo assim, ele não conseguia ver claramente o rosto daquela mulher, mas seus cabelos grisalhos esvoaçantes revelaram sua identidade. Garcia Wimbledon não tinha fugido. Timothy respirou fundo. Bem, isso significa apenas que essa farsa chegará ao fim aqui. Eu não tenho que perseguir minha irmã até o porto de Água Clara. Timothy pensou. Depois de esperar que os cavalos descansassem completamente, o novo rei deu o sinal para iniciar o ataque principal. A cavalaria formada pelos cavaleiros e escudeiros era de cerca de 800 homens fortes, e sob a liderança dos próprios cavaleiros do rei, eles iniciaram o ataque final contra o inimigo. Era mais uma vez o cavaleiro Vento Gélido quem estava na ponta do ataque, Sir Naim Moa. Entretanto, foi somente no exato momento em que o ataque finalmente começou, é que de repente, em ambos os lados do horizonte, apareceu um grande número de tropas. Depois de emitirem gritos de guerra estranhos, eles imediatamente começaram a correr em direção ao campo de batalha. Timothy não podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Sem levantar bandeiras nem usar emblemas, as tropas repentinamente emergentes não se assemelhavam a nenhuma força conhecida do reino. Depois de uma observação mais próxima, Timothy viu que eles estavam vestindo armaduras e armas completamente diferentes. Mas, bastou observar sua grande altura e seus rostos diferentes que Timothy soube imediatamente que estas pessoas só poderiam ser advindas de um único lugar. Os guerreiros da Nação da Areia do Extremo Sul. Ele não precisava mais adivinhar se eles eram amigos ou inimigos. Sem dúvida, Garcia conseguiu fazer um acordo com eles, trazendo este grupo de estrangeiros malditos para o reino de Castelo Cinza. Só de pensar no que isso significava, Timothy já estava para explodir de raiva, imediatamente gritando, deu o sinal, interrompa o ataque. Mas já era tarde demais. Um assalto desses em alta velocidade era impossível de ser parado com um aviso tão curto. Seus cavaleiros estavam empalando o coração das tropas de Garcia diretamente, cortando-os como uma faca quente corta a manteiga, com apenas um objetivo, chegar à Rainha de Água Clara. Timothy olhou ansiosamente para a direção da bandeira que balançava, esperando que isso fosse quebrar as tropas da Nação da Areia. Contudo, as tropas da Nação de Areia estavam vindo de ambos os lados, e cada tropa era composta por mais de 1000 homens fortes, tornando as forças de Garcia algo em torno de 5000 homens. Este era um número que Timothy não conseguiria enfrentar. Além disso, os guerreiros da Nação da Areia tinham um sólido treinamento em batalha, pois sempre guerrearam uns contra os outros, o que os transformava em uma grande ameaça, até mesmo para seus cavaleiros. Somente ao matar o líder do inimigo, cortando o mastro de bandeira e quebrando as forças de Garcia, é que Timothy poderia ter um vislumbre da vitória. No entanto, mesmo assim, o mastro de bandeira balançava um pouco, mas ainda estava em pé. Finalmente, os guerreiros da Nação da Areia conseguiram fechar o cerco, bloqueando a última rota de fuga dos cavaleiros e começaram a se juntar à batalha. Sem esses reforços, os 3000 homens desesperados de Garcia teriam sido derrotados há muito tempo. Mas no momento, eles ainda persistiam, e eram como um pântano,
engolindo um cavaleiro após o outro. Ouvindo os chifres soando para recuar, os cavaleiros que estavam mais perto da borda da formação estavam tentando se libertar e voltar para o rei. Mas muitos deles já estavam muito próximos ao coração das forças inimigas e agora estavam presos, incluindo o cavaleiro Vento Gélido. Atualmente, Sir Naiman estava lutando contra um guerreiro da Nação da Areia de 2,7 metros, enquanto respirava com dificuldade. O guerreiro estava lutando com uma haste de madeira do tamanho de 2 homens, enquanto deixava uma pequena área se abrir em torno dele ao brandir sua arma. Infelizmente, o cavalo de Naiman já havia sido esmagado até a morte, e foi somente graças à sua extraordinária reação e agilidade que ele conseguiu permanecer vivo até agora. Mas sem um cavalo, sua armadura pesada exigia muito de sua força e vigor para se movimentar. E quando ele tentou se esquivar mais uma vez pisando para o lado, seu pé escorregou e ele acabou sendo atingido pela haste no meio do peito. A força do ataque que veio acertando sua armadura foi tão grande que quebrou a haste em 2 pedaços. Sua capa azul balançou mais uma vez ao vento antes que ele finalmente desaparecesse na multidão. Meia hora depois, os cavaleiros que ainda deixavam o campo de batalha tornaram-se cada vez menos e quando os guerreiros da Nação da Areia viraram em direção à colina onde Timothy estava, ele cerrou os dentes e deu a ordem para se retirarem. Todo o restante de seu exército começou a se retirar para o norte. Em comparação com a enorme força que lhe havia conduzido a esta batalha, o novo rei agora tinha apenas 300 pessoas ainda à sua volta. Pode parecer um absurdo, mas se você lembrar aqui, no capítulo 9, você verá Roland dizer que há rumores de que Machado de Ferro, do clã Mojin, que também pertence ao clã Bravareia, de Eco, da Nação da Areia, bem como os demais guerreiros dessa nação são descendentes de gigantes. Release capítulo 113. Desde o fim dos meses dos demônios, choveu apenas por 2 dias do oeste. Todos os outros dias foram dias de Sui. Aparentemente, esta era uma compensação por toda a neve durante o inverno. O cheiro de mofo e o ar bolorento no escritório também tinha sido levado embora, tornando-se fresco e limpo como a natureza, e quando Roland abria as janelas, ele podia sentir, de vez em quando, a doce fragrância perfumada da primavera. Neste momento, a estrada entre Vila Fronteiriça e Forte Cancioneiro estava quase restaurada para sua qualidade anterior. Mas a cada dia que se passava, Roland estava particularmente mais preocupado com o assunto pendente com Fortaleza. Todos os anos, após a restauração da estrada e do fluxo de pessoas, haveria também comerciantes que chegariam em Vila Fronteiriça vendendo seus produtos frescos, mas até hoje ele ainda não viu nenhum vendedor de Forte Cancioneiro. Raio estava voando 2 vezes por dia até Forte Cancioneiro, para garantir que eles tivessem um aviso suficientemente rápido e se preparassem com antecedência para a chegada do inimigo. Na semana passada, o primeiro exército entrou no estágio de exercícios abrangentes, que incluía o estabelecimento da linha de defesa para receber o ataque de um inimigo e também o treinamento para perseguir e atacar. Quanto à linha de defesa, eles dependiam fortemente de Raio para sempre informá-los da distância entre eles e o inimigo. Dessa forma, os esquadrões de fuzileiros e de artilharia, disparariam de acordo com suas ordens, tornando o processo muito mais fácil, seja dando ordens ou seguindo elas. Por exemplo, os artilheiros disparariam projéteis sólidos quando o inimigo estiver entre 800 metros a 500, ou metralhas, quando o inimigo estiver a 300 metros. Da mesma forma, e os fuzileiros disparariam suas pistolas de pederneiras quando o inimigo estiver a 50 metros, e assim por diante. Enquanto eles vissem Raio levantar a bandeira correspondente, o líder da equipe daria o sinal à sua equipe para atacar. A chave para a vitória no campo de batalha estava na fase de perseguição e ataque. De acordo com o plano de Roland, quando o inimigo for derrotado, eles dariam meia volta e bateriam em retirada para Forte Cancioneiro, necessitando de 3 dias para chegar no forte. Mesmo que o Duque fuja por conta própria, deixando sua milícia e os mercenários contratados para trás, ele ainda precisaria de 2 dias de viagem. Então, ele teria que ficar por pelo menos uma noite na floresta. Isso daria ao primeiro exército a oportunidade perfeita para persegui-los. Todo o processo de monitoramento seria feito por Raio, enquanto o primeiro exército sempre estaria fora do alcance do inimigo, mas pronto para se recuperar a qualquer momento. A artilharia e as munições seriam transportadas pelos civis da cidade. Quando o inimigo estabelecesse seu acampamento noturno, essa seria a hora de o primeiro exército cercá-los completamente, e ao amanhecer do dia seguinte,
Eles começariam o ataque, aniquilando completamente o inimigo. Mesmo que o plano não parecesse complicado, era quase impossível coordenar as duas tropas devido à ausência de dispositivos de comunicação modernos. Roland só poderia confiar essa tarefa às bruxas, o que compensava a falta de comunicação. Como tudo isso acabaria, mesmo ele não tinha certeza. Outro ponto crítico era que suas reservas de pólvora estavam baixas, por isso, o primeiro exército não conseguia usar munições de verdade durante seus exercícios. No entanto, o principal objetivo do treinamento era aumentar a colaboração entre fuzileiros e artilharia, bem como a coordenação entre o primeiro exército e as bruxas. Roland enviou pessoas para ir adiante no Rio Vermelho até a Serra do Dragão Caído e a Cidade Carmesim, na esperança de encontrar novas fontes de salitre. Se eu não conseguir reabastecer minhas reservas de pólvora, receio que após 2 batalhas, o primeiro exército terá que parar de usar as pistolas e usar somente lanças. Roland pensou. Roland escreveu uma série de itens que ele tinha que adquirir em um papel, que incluía salitre, grãos, sementes e outros suprimentos, pretendendo enviar um aprendiz de barão para a cidade real de Castelo Cinza e tentar a sorte. Esse lugar tinha mercadorias suficiente, especialmente, tinha salitre suficiente. Com o verão se aproximando, o rei certamente já teria começado a reunir salitre, até o dia de hoje. Como uma cidade cheia de aristocratas e comerciantes ricos, quando o clima começasse a ficar quente, o consumo de salitre se tornaria assombroso. Por isso, Roland esperava encontrar um fornecedor estável que pudesse fornecer à vila fronteiriça um fluxo estável de matérias-primas necessárias para produzir pólvora. Antes disso, ele já havia enviado 2 dos seus guardas pessoais, um para implementar o plano chamado Reunir Bruxas e outro para trabalhar no programa Encontrar Frutos. O guarda do primeiro programa se passaria por viajante ou comerciante e espalharia rumores nas ruas, becos, bares e outros lugares, de que em vila fronteiriça existia um refúgio seguro para bruxas. Claro, ele não diria que o anfitrião desse refúgio era o Quarto Príncipe, mas sim, que a Associação Cooperativa das Bruxas encontrou a Montanha Sagrada e agora estava recrutando novas bruxas. O outro guarda iria diretamente até o Porto de Água Clara e compraria algumas sementes de plantas peculiares dos fiordes, que fica do outro lado do oceano. Claro, se ele encontrasse alguma semente diferente em qualquer uma das cidades durante a viagem, ele também compraria. Tendo terminado com sua lista de compras, Roland entregou para Pergaminho, pedindo a ela para ir até a Câmara Municipal e entregar a lista a Barov. Depois disso, Roland se esticou e foi pegar um copo d'água, apenas para descobrir que a xícara estava vazia. Roland estava prestes a se levantar para tirar a chaleira do fogo, mas Rouxinol já estava trazendo a chaleira. Estando bastante sorridente, ela encheu a xícara e colocou a chaleira de volta no fogo. Roland tomou um pouco de chá enquanto tentava pensar no que teria acontecido para fazer Rouxinol sorrir assim. Recentemente, Rouxinol estava um pouco afastada. Mas nos últimos dias, ela sempre estava com um sorriso no rosto e, ainda mais, agora estava tendo a iniciativa de servir chá. Será que ela secretamente quer um aumento em seu salário? Anteriormente, ela só sentava no sofá enquanto segurava um prato cheio de peixe seco e passava toda a tarde comendo. Roland pensou. Embora Roland já tivesse perguntado a Rouxinol se tinha acontecido alguma coisa, ela apenas riu e se recusou a responder. Então, ele não perguntou mais nada. Será que jogar Gwent deixa as pessoas tão felizes assim? Mais tarde, quando eu inventar o poker e o mahjong, eu poderia simplesmente abrir um cassino, e o dinheiro entraria por conta própria. Não, já chega. Roland balançou a cabeça, tentando jogar esse pensamento para longe. Agora não era o momento para buscar o prazer, ele ainda tinha que considerar o que faria após sair vitorioso na batalha contra Forte Cancioneiro. Será que devo mudar meu escritório para Forte Cancioneiro? Roland considerou este ponto por um longo tempo. Mudar para uma terra mais próspera parece ser bastante tentador, mas na verdade não seria uma escolha muito boa. Forte Cancioneiro tinha 100 anos a mais de história do que Vila Fronteiriça, então existiam muitas forças lutando pelo poder agora, enquanto os outros nobres também possuíam muito poder em suas terras. O território foi todo assistido e supervisionado pelo princípio de dividir e conquistar, e mesmo que fosse o Lorde de Forte Cancioneiro, seria difícil lidar com assuntos nos territórios de seus subordinados. No caso de Roland querer todo esse poder para si mesmo, seria muito difícil de conseguir sem causar uma revolução. Mais que isso,
Era um território onde peixes e dragões estavam todos misturados em conjunto, de modo que sua própria segurança também não poderia ser garantida. Ele não queria andar nas ruas temendo que um aristocrata radical tentasse um assassinato a qualquer momento. Por outro lado, Vila Fronteiriça era completamente diferente. Nestas terras, Roland sempre teria a última palavra. O território ao redor da vila era vasto, então ele não estava em uma necessidade urgente de expandir seu território. A maioria das pessoas eram mineiros ou caçadores, ou todas do mesmo nível social, e com o sucesso que ele conquistou durante os meses dos demônios, sua reputação entre as pessoas aumentou muito. Mais importante ainda, após a integração do primeiro exército e sua propaganda, a maioria das pessoas aceitou a existência das bruxas. Comparado a Forte Cancioneiro ou outras cidades onde a igreja tinha muita influência, Vila Fronteiriça estava muito mais fácil de se transformar no abrigo seguro das bruxas. Portanto, Roland decidiu usar Vila Fronteiriça como sua área central. Quanto ao forte, ele decidiu deixar outros gerenciá-lo em seu nome e que ele só estaria lá para prestar apoio à distância. Afinal, desde que lhe proporcionassem um fluxo constante de força de trabalho, bem como pagando impostos, Roland ficaria satisfeito. O que ele precisava agora eram pessoas e dinheiro. Então, a ideia de Roland sobre Forte Cancioneiro era tornar o forte um fornecedor de moedas e pessoas para a construção contínua de Vila Fronteiriça. Assim, as peças de ouro dos nobres derrotados retornariam às mãos dos plebeus, que depois as usariam nos mercados de Forte Cancioneiro, de onde ele recuperaria o dinheiro sob a forma de impostos. Além disso, talvez ele pudesse, através de uma série de políticas preferenciais, convencer algumas pessoas com habilidades especiais para permanecer a longo prazo em Vila Fronteiriça. Mas tudo isto ainda eram apenas alguns planos. Coisas como quem administraria Forte Cancioneiro em seu lugar, ou as especificidades do sistema de tributação, teriam que esperar até o final da batalha. Neste momento, uma figura em amarelo de repente voou pela janela apenas para parar ao lado da mesa do príncipe. Essa figura era Raio. Você trabalhou bastante, beba alguma coisa primeiro. Roland pegou sua xícara e entregou a ela. Ela pegou a xícara, mas não bebeu, apenas gritou, Vossa Alteza, eles estão vindo. Release-it capítulo 114. A grande quantidade de forças aliadas de Forte Cancioneiro estava em marcha para a Vila Fronteiriça. A parte dianteira da força era composta de cavaleiros das 6 famílias de Forte Cancioneiro. Das várias armaduras que os cavaleiros usavam, era fácil determinar quão forte era cada família em relação aos outros. Sem dúvida, os mais atraentes deles eram os cavaleiros do Duque Rian, com seus cavalos da linhagem do Rei dos Cavalos de Crina Curta, excepcionalmente bons em corrida de longa distância e com um corpo maior do que os outros cavalos. No entanto, mesmo que os cavalos parecessem tão incríveis, os cavaleiros montados nos cavalos pareciam ainda mais poderosos. Suas armaduras foram criadas pela famosa ferraria de Forte Cancioneiro, chamada Martelo e Dente de Dragão, dando uma aparência de que as armaduras eram uma única peça. Em seus peitorais de aço estava esculpida uma enorme e brilhante cabeça de leão prateado, enquanto em seus ombros figuravam 2 lobos, que pareciam estar abrindo a boca para rugir alto. Suas capas, que estavam balançando ao vento, tinham desenhos decorativos delicadamente bordados, e ao redor de sua cintura, cada um deles também tinha amarrado uma faixa vermelha. Esses cavaleiros não eram apenas atraentes. Todos os anos, após o fim dos meses dos demônios, eram exatamente esses cavaleiros os responsáveis por limpar os restos de bestas demoníacas e garantir que as estradas estivessem mais seguras. Cada um deles acumulou uma vasta experiência de combate ao lutar em diversas batalhas. Eles não eram muito piores do que os cavaleiros do rei, só estavam em menor número. Claro, como um duque, o fato de Rian poder suportar 150 cavaleiros de elite já era um feito incrível. Então, quando o Duque Rian olhava para os cavaleiros, ele sempre tinha uma expressão muito satisfeita. Ele jamais duvidou, nem por um segundo, que alguém no oeste tivesse força suficiente para detê-lo. Andando no meio da comitiva estavam os mercenários. Seus equipamentos eram muito piores, quando comparado com os cavaleiros. A maioria de suas armaduras era alguma cota velha ou armadura de placas que não possuía luvas ou capacetes. Existia até mesmo algumas pessoas que só estavam equipadas com armaduras de couro barato. Além disso, os mercenários também usavam todos os tipos de armas diferentes. Enquanto caminhavam pela estrada, eles não conseguiam manter formação alguma,
mas estavam sempre caminhando em pequenos grupos de 2 ou 3, muitas vezes rindo enquanto caminhavam. Qualquer pessoa que testemunhasse isso, poderia ter a sensação de que eles não estavam a caminho de uma batalha, mas sim pareciam estar em uma caminhada matinal com o início da primavera. No final da formação, caminhando atrás dos mercenários, estavam os libertos que tinham sido obrigados a servirem pelos seus respectivos lords, arrastando atrás deles uma carroça de uma roda só, que carregava comida e tendas. Devido à diferença na velocidade de movimento das 1.500 pessoas, a velocidade dessa comitiva estava muito lenta, de modo que os cavaleiros na frente teriam que parar de tempo em tempo e esperar que as tropas atrás deles continuassem. Meu senhor, o conde Alce, Irtimed, puxou as rédeas de seu cavalo para que pudesse andar diretamente lado a lado do duque. Estamos a meio-dia de Vila Fronteiriça. Se continuarmos nesse ritmo, devemos chegar lá às 4 da tarde. Acredito que, agora, seria melhor deixarmos as tropas descansarem durante a noite. Então, amanhã de manhã, podemos começar o ataque. Ou o senhor quer atacar imediatamente o castelo do príncipe? Parece que você está querendo dormir na floresta. Duque Rian riu. Eu mesmo preferiria dormir na cama do castelo em vez de dormir na terra lamacenta. Claro, ainda temos que demonstrar um pouco de respeito à família real. Então, quando chegarmos em Vila Fronteiriça, enviarei mensageiros para persuadir o príncipe a se render. Conde Madre Silva, andando ligeiramente na frente deles, virou-se e disse: a cavalaria já passou um dia inteiro em viagem. Tanto as pessoas quanto os cavalos já estão cansados, então começar um ataque direto não seria muito apropriado, certo? Afinal, apesar de ter apenas mineiros e caçadores, ainda é um fato que Roland Wimbledon conseguiu passar todos os meses dos demônios dentro de Vila Fronteiriça. Eu acho que seria melhor se permanecermos um pouco cautelosos. Eu posso entender que os outros não saibam, mas até mesmo você não sabe a verdade sobre as bestas demoníacas. Meus velhos amigos, estas bestas são realmente assustadoras quando estão na natureza. Elas se movem de forma rápida e ágil, além de terem uma força surpreendentemente. Em outras palavras, são inimigos mortais. Mas se você estiver parado atrás de uma muralha, então elas são apenas animais estúpidos. O conde da família Alce deu de ombros. Eu estou mais surpreso com o fato de ele poder construir uma muralha tão rapidamente. Mas se depender somente disso, ele não poderá resistir ao poder de nossos cavaleiros, não estou certo? Eles não são idiotas sem cabeças. Esse é exatamente o caso. E também recebi uma mensagem do norte. Duque Rian disse: este ano, em Hermes, eles tiveram que lidar com uma força excepcionalmente grande de bestas demoníacas, quase resultando na queda da nova cidade sagrada. Então, pensando nisso de forma lógica, parece que as bestas demoníacas deste ano se concentraram principalmente naquela direção, e aqui na fronteira oeste só lidamos com as poucas que restaram. Como senhor de todo o território oeste do reino, os olhos de Duque Rian não estavam apenas concentrados neste lugar remoto. Em todos estes anos, ele colocou muitos olhos em todas as principais cidades que continuamente passavam para ele todas as informações mais recentes. Mas, no momento, a trágica guerra no norte não era o lugar onde Duque Rian tinha seu foco principal. Alguns dias atrás, ele havia recebido uma carta secreta da cidade do Penhasco Íngreme, informando que o novo rei Timothy Wimbledon e a rainha de Água Clara realizaram uma luta feroz no território sul, na cidade da Águia. De acordo com as notícias, o exército de Timothy precisaria de um mês para retornar da cidade da Águia. A carta não mencionou o resultado da luta, só dizia que, após perder milhares de soldados de seu exército, Timothy retornou à cidade do Penhasco Íngreme, o que impossibilitava o cerco contra sua irmã. Parecia também que Cidade da Águia se tornara vítima do fogo, pois nuvens negras de fumaça haviam coberto quase todo o céu. Esse espetáculo tinha sido testemunhado pelos moradores das cidades vizinhas. Sem dúvida, independentemente de a rainha de Água Clara ter morrido nas mãos de Timothy ou não, uma perda dolorosa de soldados é um golpe severo para o novo rei. Esta carta deixou Duque Rian tão inquieto que, naquela mesma noite, ele enviou alguns subordinados de confiança para a cidade real de Castelo Cinza e também para o território leste, na esperança de saber mais sobre as circunstâncias de Timothy. Talvez, se essa grande batalha entre os reis oportunizar a destruição do regime ainda instável do novo rei, Rian absolutamente não se importaria em jogar uma tocha nessa fogueira já acesa. Se quisesse se tornar um rei independente, agora seria a melhor oportunidade para Rian.
Os soldados do norte foram enterrados sob os pés da nova cidade sagrada. O sul acabou de experimentar uma guerra e ainda estava deitado no chão lambendo suas feridas. Os lordes do leste e o novo rei tampouco estavam em situação melhor. Mas Rian temia que, em alguns anos, todos eles voltassem ao poder. Se Rian conseguisse algumas pessoas para atacar o norte, ele poderia facilmente dividir o reino de Castelo Cinza ao meio. Até então, o território e a população sob o seu governo são comparáveis aos do Reino do Inverno Eterno no norte. Com as duas maiores cidades do sudeste sob seu controle, sua força seria comparável com a de todo o Reino de Castelo Cinza. E ele, Osmond Rian, se tornaria o primeiro rei neste novo país. Depois de pensar nisso tudo, o duque sorriu satisfeito. Ele queria acabar com a farsa do príncipe hoje e amanhã ele voltaria imediatamente para casa. Felizmente, 3 dias após tudo isso, eu poderei receber meus subordinados confiáveis de volta ao castelo. Espero que eles tenham boas notícias para mim. Rian pensou. À medida que o sol gradualmente descia no horizonte, aproximando-se do topo das montanhas, Duque Rian podia finalmente observar a imagem ainda borrada de vila fronteiriça. E fora da cidade, ele viu uma série de silhuetas densamente juntas. Pai, Duque Rene, que estava encarregado da liderança na vanguarda, voltou para reportar. As pessoas na nossa frente devem ser os guardas do quarto príncipe. Todos estão armados, mostrando claramente que não pretendem nos receber. Bem, pelo menos não precisamos nos preocupar em ir ao castelo para pedir ao príncipe se render. O conde riu. Diga aos cavaleiros para diminuírem a velocidade e para ficarem esperando a uma distância próxima o suficiente para uma investida. Sim, pai. Depois de receber suas ordens, Rene se virou e saiu. Duque Rian observou com mais cuidado seus oponentes. Aqueles guardas pareciam muito estranhos. Eles também estavam segurando armas estranhas, com uma formação lado a lado, em 2 linhas. Se você chamasse aquelas armas de picas, seria o mesmo que dizer que a ponta do pique não estava certa, e o cabo estava muito curto. Além disso, suas contrapartes que adotaram a disposição de tropas treinadas também estavam dispostas de uma forma que desafiava o senso comum. Sua linha de defesa é tão fina, eles não estão cavando suas próprias covas. Isso deixou o Duque um pouco confuso. Mesmo que o príncipe não tenha senso ou qualquer experiência em batalhas de verdade, ele ainda tinha alguns cavaleiros e também seus guardas pessoais ao seu lado. Será que eles não foram capazes de impedi-lo de fazer tal bagunça? Ao pensar um pouco melhor na situação, Duque Rian decidiu deixar os mercenários liderar a investida contra a vila fronteiriça, enquanto a cavalaria ficaria de lado, pronta para iniciar o ataque a qualquer momento. Claro, ele ainda enviaria um mensageiro, para tentar persuadir o príncipe. Vai e diga ao príncipe que não tenho a intenção de machucá-lo. Duque Rian disse, mas eu ainda tenho uma obrigação com a nova ordem do rei. Ninguém se machucará se todos eles derrubarem suas armas sem resistências. De volta à cidade real de Castelo Cinza, vou tratá-lo como se fosse um nobre. Deixar o seu exército em formação foi um processo muito lento. Primeiro foi a cavalaria, que deveria seguir um após o outro em formação, enquanto os mercenários estavam lentamente tomando a posição dianteira. Mas neste momento, Duque Rian de repente viu 4 pequenos flashes de fogo no campo inimigo. Primeiro veio um lampejo de luz, então depois apareceu um pouco de fumaça. Ele franziu a testa, pensando que poderia haver algo errado. Ele até pensou em tirar o seu binóculo, mas, de repente, uma série de ruídos como trovões explodiram perto de sua orelha. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.